irmãos, a paz do Senhor. Amém. É um prazer muito grande poder estar aqui esta noite. É um privilégio dado por Deus. Quero agradecer de todo o meu coração ao Senhor Jesus por nos trazer esta noite aqui. Parabenizar a todos vocês que estão empenhados, nesses dias de transformação, sempre entendendo que temos alguma coisa, sempre podemos melhorar, sempre podemos melhorar. Quero agradecer ao pastor Paulo Sérgio, sua digníssima esposa, família, os obreiros que nos recebem tão bem. Deus continue abençoando de maneira muito especial. Aproveitando que estamos em pés, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, por favor. Obrigado pela toalhinha, está aqui. O zelo, bonito essas coisas, Obrigado. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Apenas o verso primeiro. Diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem varão valoroso, porém leproso. Amém. Ainda em pé, já que vou ministrar esse texto, eu queria junto com vocês neste momento também orar a Deus por essa nação que está sofrendo tanto, precisando de um Naamã. A Síria precisa de um Naamã. Vamos orar por eles? Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, junto com esta amada igreja, que quando ora o Senhor responde, que quando ora o Senhor move os céus e a terra, nós oramos pela Síria, esta nação que está ali sofrendo terrivelmente, inocentes morrendo todos os dias, das formas mais cruéis e difíceis. Mas Tu és Deus de misericórdia, Tu és Deus grande, Deus de amor, e Tu tens poder, Senhor, para levantar alguém, para socorrer aquele país. Oh Jesus, nós temos no Brasil as nossas dificuldades, é verdade, mas não se compara, Deus, o que esta nação está passando ali. Então visita os governantes, as nações mundiais, inclina o coração, Senhor, de alguém para socorrer aquele povo que também precisa te conhecer, que também precisa da misericórdia e da graça. Nós clamamos, crendo, acreditando que o Senhor é Deus para socorrer os teus filhos naquele lugar, para entrar com misericórdia, porque não há prazer na morte do ímpio, mas antes que eles se salvem. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe. Vamos nos assentar por alguns minutinhos. Antes de propriamente entrar nesse texto, para deixar aquilo que está no meu coração, eu queria que você abrisse a sua Bíblia também, agora já sentado, Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo 7, verso 24. Eu vou lendo aqui. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Eu quero ler também, abra por favor Lucas capítulo de número 6, porque talvez seja em Lucas capítulo 6 que a gente entenda melhor Mateus 7. Lucas capítulo 6, versículo de número 40 e 6. Porque se você parar a leitura em Mateus 7, nós parecemos que temos dois tipos de terreno ali. Um é areia e outro é rocha. Dá a entender
que alguém foi lá na areia e fez uma casa, e alguém procurou uma rocha e fez uma casa. Mas Lucas capítulo 6, verso 46, melhora um pouco essa questão. Ele diz assim: por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? Verso 47: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou, diga cavou, e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. Muda tudo, né? E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque ela estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Amém e amém. Interessante que Mateus, a ideia que a gente tem de dois solos, né? Areia e rocha. Mas Lucas mostra que o terreno é igual para todo mundo. A oportunidade que Deus dá a mim, dá a você. Ninguém na eternidade vai questionar Deus por falta de oportunidade, por falta de palavra, de conselho. Deus sempre dá oportunidade aos homens. Eu vejo pessoas desperdiçando, mas que o terreno é igual para todos. Talvez então o que diferencia, pastor, um irmão se aprofunda mais do que o outro, é exatamente isso. Lucas 6,46 diz que o homem que ouve e pratica é semelhante a um homem que encontrou um terreno, mas cavou. Aí muda todo o sentido. Não é ir atrás de uma rocha, é cavar até encontrar, é buscar até achar, é se dedicar nessa edificação. Se ainda não estou bem, vou buscar até ficar bem. Se ainda não estou firme, vou buscar até estar firme. Se a minha casa ainda não está como tem que estar, eu vou buscar até encontrar a firmeza que a minha casa necessita. E aí você vai se deparar com quem? Com a rocha. E aí tudo muda. Então a questão está em ouvir e praticar. Quer dizer, o que diferencia um irmão do outro está no cavar, no se dedicar, no buscar mais, no descer, porque a terra é igual para todos. A oportunidade Deus está dando. Uns pegam, outros desprezam. Uns ouvem e praticam, aplicam no dia a dia, e outros simplesmente ouvem e ao sair do templo já não fazem mais o que Deus pediu. Fica só no campo aqui da congregação. Damos glória, aleluia, línguas estranhas, choramos, que culto, que palavra, mas quando saímos não aplicamos. Porque você precisa ter um encontro muito profundo. E às vezes, para encontrar o que eu preciso, para firmar a minha casa, para firmar a minha vida, eu tenho que continuar cavando. É o que eu estou fazendo aqui esta noite, cavando um pouco mais, até sentir-me firme de uma vez. É assim que as coisas caminham. Diga, me ajuda, Senhor. Olhe para alguém e diga, cave um pouco mais, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, leia um pouco mais de Bíblia, cultue um pouco mais, levante um pouco mais uma madrugada, jejue um pouco mais. Isso é cavar, até que as coisas fiquem firmes. A pressa não nos levará a lugar nenhum. Eu vi pessoas muito apressadas, não chegaram a lugar nenhum. Parece até que é uma obra muito bonita, maravilhosa, porque aparece do dia para a noite, mas começa a bater os ventos, você começa a ver desmoronando, escândalos para todo lado, tudo rachando, quebrando, não se sustenta, porque para Deus tem que se gastar tempo, para Deus tem que se investir tempo, e para Deus tem que ser obediente. Diga, me ajuda, Senhor. Pensando nisso, de ouvir e praticar, me veio o texto de 2 Reis capítulo 5. Primeiro, vamos tratar de um homem que para ele os conceitos judaicos pouco importam. Ele vive numa outra cultura, uma outra religiosidade. Ponto. Então nós estamos tratando praticamente de alguém que não tem profunda intimidade com Deus, apesar de Deus já trabalhar através da vida dele. Eu acredito muito nisso. No que o senhor acredita? Eu acredito que estar aqui, enquanto eu estou aqui, você está aqui, Deus está segurando o coração de alguém, para não prejudicar você, para não prejudicar um familiar seu, porque manter o coração de Naamã inclinado era livrar Israel, porque a Síria e Israel não se batiam. Para brigar isso aqui, ó, é igual com alguns familiares, né? Qualquer coisinha já briga. Israel e a Síria era rápido para brigar. Esse contexto é de paz, mas para brigar isso aqui. Como Deus estava governando o coração de Naamã, certamente não permitia Naamã brigar com Israel, ia segurando para lá. Não toca no meu servo não, não toca na minha serva não, não invade lá não, lá você não toca. Eu acredito nesse Deus que segura, que inclina corações para nos abençoar, mas também inclina corações para não tocar em nós. Pessoas que se iram por alguma coisa, quer fazer alguma coisa contra um de nós ou da nossa casa, e Deus vai lá e diz, não toca não,
Lá não pode tocar. Diga, eu creio assim. O texto é muito interessante. Eu gosto da história de Naamã, porque como pastor pentecostal, assembleano que sou, surgem muitas músicas e muitos cânticos no nosso meio, né? Um dos mais famosos sobre Naamã tem aquele que diz, quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo, né, e se misturar nas águas do rio. Geralmente quando eu ouço falar de Naamã, eu ouço sempre ele associado a algumas situações, como soberba, arrogância, prepotência. E eu fiquei pensando, em um momento orando a Deus, pensando sobre isso, né? Aí eu li o texto com vocês. Naamã, diga chefe, grande diante do Senhor, de muito respeito. E através dele Deus já dava livramento para o país, entenda, mesmo sem ele conhecer profundamente. Eu quero profetizar de olhos abertos. Tem pessoas da tua família que ainda não se relacionam com Deus, mas Deus já está trabalhando no coração deles. Guarda isso. Vai ter sinais nos próximos dias. Faça esses 7 dias de transformação. Faça e coloque o nome desta pessoa diante de Deus. Todo culto aqui, coloque. Deus transforma ele, transforma ele, transforma ele. Você vai ver o que Deus vai fazer. Porque Deus manda eu lhe dizer que Ele já está trabalhando em alguns corações. Já está trabalhando para libertar, para transformar. É o Espírito Santo que está dizendo aqui esta noite. Diga, eu creio assim. Naamã era chefe do exército, e ser chefe do exército era quase tão importante quanto ser o rei. O poder estava na mão desse homem. Uma revolta do exército tomava conta do país. Então era um cargo de altíssima importância. 2, o rei amava ele, tinha prazer nele, era grande diante do rei, muito estimado. Diz que ele era respeitado. Não há nada mais lindo do que respeitar e ser respeitado. E é uma mão dupla. Por exemplo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se você trabalha em um lugar, seu gerente ou seu patrão chega de manhã, dá bom dia para você, boa tarde, pergunta como é que está a família. Quando você tem uma situação real, entende você. Quando esse homem pedir para você ficar 1 ou 2 horas depois do expediente, você fica assim ou não? Sim. Por quê? Respeito, gratidão, como a pessoa me trata. Porque uma coisa é o respeito pela educação, o respeito pelo amor, o respeito pela preocupação com o outro, e outra coisa é o respeito que é imposto pelo cargo que eu exerço. Por exemplo, se esse mesmo homem que lidera você chega e não te dá bom dia, não dá boa tarde, passa, nem olha para você, se você tem alguma dificuldade, nunca está solícito a atender você, se ele pedir para você ficar por mais 2 horas, você fica? Fica. Só que não fica com o mesmo sentimento. Fica por causa do salário, fica por causa do emprego, fica porque tem uma família, mas não porque ele conquistou seu respeito. Isso é complicado. Esse homem era respeitado, e nós vamos entender que ele não era respeitado simplesmente pelo cargo que ele exercia, porque o texto continua dizendo que o Senhor usava ele para dar livramento. É um mistério tremendo esse negócio. Como eu já expliquei para vocês, eu creio nisso. 2, era um homem valoroso. A palavra valorosa, valoroso, quando você cita e diz que alguém é valoroso, você está dizendo o quê? Cita aí algumas coisas. Uma pessoa de caráter, uma pessoa que agrega nela um conjunto de valores. Para não falar tudo que você sente sobre esta pessoa, rapaz, aquele varão é um varão valoroso. Ele é amoroso, ele é educado, ele se preocupa com as pessoas. Quando ele fala, é bom de ouvir, é respeitador, é humilde. Eu não acredito que a palavra valoroso estaria aqui para um homem qualquer. Então aí eu comecei a duvidar um pouco dos hinos que eu ouço, e dessa cultura da soberba, da arrogância e da prepotência, porque o texto diz que ele era valoroso. Diga, valoroso. Você pode dizer isso para alguém que está ao seu lado? Diga, você é valoroso ou valorosa. Eu estou pregando para um povo que agrega em si um conjunto de valores muito bonito. Eu creio que em você há muitos adjetivos, superlativos, coisas que nós podemos dizer, que é inerente ao seu caráter e que é bom em você, como havia neste homem. Mas a questão agora ele era valoroso, porém, já viu alguém dizer assim, fulano é uma benção, mas, essa interjeição, esse mas, é que tem alguma coisinha que desabona.
Tudo bem, tem uma coisinha que desabona, mas tem um conjunto de valores também. Nosso mal é porque nós somos assim, fazemos 100 coisas para ajudar. O dia que a gente diz que não dá para fazer nada, nós já não prestamos mais. Não é assim, como pastor, eu sinto isso na pele assim o ano inteiro. Quando eu dou não, o pastor não gosta de mim. Se fosse fulano, aí já coloca predileção, como se nós pudéssemos ter amigo, pudéssemos ser íntimo de ninguém. Nós temos que ter cuidado com vocês são perigosos. Se nós tomar cuidado com vocês, o pastor não tem amigo, o pastor não tem conselheiro, não tem nada, porque se só gosta dele, não é isso, é afinidade, isso acontece com vocês aí, e vai acontecer aqui também, e não significa que não amamos, significa que é uma questão divina, e é importante ter amigos, diga amém, amém. Diga valoroso, porém, então eu estou pregando para pessoas que certamente tem um conjunto de valores muito bonitos. Se eu vivesse perto a você, conhecesse você mais de perto, eu ia conhecer muitas qualidades boas em você. Eu não tenho dúvida que estou pregando para gente assim, que está na igreja, está se esforçando e está lutando. Mas diga, porém. Aí é que está a grande questão da transformação. Nós não estamos ainda onde Jesus queria que eu estivesse, ou que você estivesse. Talvez não estejamos ainda, mas também já não estamos mais lá atrás. Nós já saímos daquela condição há muito tempo. Nós já temos uma vida remida pelo sangue de Cristo. Ele já habita em nós, o seu Espírito mora em nós. Nós temos muitos valores, porém precisamos ter esta consciência para não confundir algumas coisas. Por exemplo, um dia, quando eu assumi a primeira igreja que eu fui pastorear, o pastor que me impulsou lá, há 19 anos atrás, me chamou ainda jovem, 21 anos, disse: Rogerinho, deixa eu te dizer uma coisa, por mais que Deus te use, por mais que Deus te levante, por mais que Deus te revele o mistério dos céus e possa soprar teu nome, não significa que Ele aprova tudo o que você está fazendo. Não confunda com aplauso divino, não confunda sucesso com aplauso divino. Toma cuidado com estas coisas, porque sucesso todos nós temos aqui em alguma área da vida. Deus tem cuidado de nós, eu não posso dizer outra coisa a não ser que Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós, sim ou não? Diga, Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de mim, eu não tenho dúvida disso. A graça dele é derramada todo dia. A questão é, esse porém, leproso. A lepra de Naamã era literal, era uma enfermidade. No contexto judaico, você já sabe, que ficar separado era muito constrangedor. Quando andava na rua tinha que gritar: sou imundo, uma coisa muito, muito complicada. Muitas delas eram contagiosas. Então relacionamento com família por água abaixo, casamento, relacionamento com filho, enfim, a tragédia era grande. Eu fico imaginando ele não vivendo nesse contexto, está vendo um contexto assírio, com outra religiosidade. As leis de Moisés para ele não é a que ele segue. Mas algumas coisas me encantam desse homem, falando literalmente da enfermidade. Quem poderia dizer aqui em que período ele foi leproso? Quando ele ficou leproso? Foi na infância? Foi na adolescência? Foi na juventude? Na maturidade? Nós não temos resposta para isso. A Bíblia já apresenta ele leproso. Mas antes de falar que ele era leproso, diz que ele era chefe, diz que ele era grande diante do rei, diz que ele era respeitado, diz que Deus já usava ele para livrar o seu país, e diz que ele era valoroso. A palavra leproso vem lá no final. Antes da palavra lepra aparecer, aparece-nos um conjunto de valores extraordinários, que nos faz pensar o quê? Como pode um homem leproso alcançar tudo isso? Porque eu prego para uma geração há mais de 20 anos, que uma dor de cabeça para eles em casa, que uma porta de emprego que fecha, Deus já não é mais comigo, que uma primeira crise que acontece na vida conjugal, é melhor divorciar. Eu fiz parte de uma geração que lutava mais. Esta geração nossa precisa aprender a guerrear um pouco mais diante de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que a lepra de Naamã, a enfermidade dele não impediu ele de ser a segunda pessoa da nação, ocupar o cargo mais alto que tinha. A lepra dele não impediu ele de ser respeitado pelo seu rei, respeitado pelas pessoas. A lepra dele não impediu ele de Deus usar a vida dele. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que a lepra dele não impediu ele de ter sucesso, mas ele tinha a lepra. Mas a vida dele parou? Diga para alguém: a sua vida não parou, mas tem leprinha para resolver. É onde a transformação começa. Deus não deixou de ser Deus conosco, está trabalhando em minha vida. Tem me levantado, tem levantado você, tem me usado, tem feito promessa, tem honrado você com uma faculdade, tem fez doutor, tem fez empresário, enfim. Quantos planos Deus ainda tem para cumprir sobre a tua vida? Porém,
Essa é a grande questão. Não confundir as dádivas divinas, a graça sendo manifesta, como se eu não precisasse mais de nada, como se não tivesse mais nada em mim que precisasse ser mudado. Veja que esse homem tinha uma lepra que não impediu ele de ser bem sucedido num país. Se eu conheço algumas pessoas com uma enfermidade dessa aqui, ele está trancado dentro do quarto querendo a morte, sofrendo de depressão, que o namorado deixou. Não quero mais saber de Jesus. Era o homem da minha vida, com 15 anos, o homem da minha vida. Não banalizando o sentimento de ninguém. O adolescente ama, mas peraí, gente. Eu estou falando de um homem enfermo, que tinha sua vida comprometida, uma vida familiar comprometida, uma vida conjugal comprometida, mas é um homem que alcança sucesso, consegue caminhar e consegue vencer. Nós conhecemos pessoas que por tão pouco desistem. Eu estou falando do homem que nem conhecia Deus. Eu conheço, e você? Eu sei quem é ele, e você? Ele está aqui, você crê assim? Nós sabemos, esse homem nem sabia, mas ele não permite que a lepra dele seja um limitador da sua caminhada. Agora vamos transferir para nós, diga, vai doer um pouquinho. Transferindo lepra para nós vamos associá-la ao pecado. Não estamos leprosos aqui, temos algumas enfermidades, mas nada que comprometa. Estamos caminhando. A lepra vai estar associada também ao pecado. Aí nós temos que analisar a nossa vida. Somos casados, temos família, nasceram os filhos, sou pastor, o outro é profeta, o outro canta, toca, Deus tem levantado, tem feito promessa. Você tem caminhado, sim ou não? Sim. Mas e aí? Isto significa que não tem nada para tratar? A sua leprinha, ou seu pecado, ou alguma coisa que você carrega aí como de estimação, não está lhe atrapalhando de caminhar. Você está aqui no culto. Amanhã cedo você vai trabalhar, você tem um emprego, você tem um carro, tem uma casa. Escuta, aparentemente não atrapalhou, você está caminhando. Mas não significa que você não tenha que resolver. Não significa que você não tem que dar um jeito nisso aí. Talvez é a tua personalidade, só você não percebe. A família inteira está dando um toque para você, mas você não percebe. Às vezes é um hábito aí, um vício que você tem escondidinho aí, né? Não está impedindo de você ter aquele cargo na empresa ainda, tal, você está indo, mas você precisa ter a consciência, você precisa resolver isso precisa ser liberto, você precisa dar um jeito, porque se você vencer isso aí, sua vida vai caminhar ainda mais para a glória de Deus, porque é verdade que você tem prosperado e caminhado, mas eu vim dizer que também é verdade que Deus tem muito mais para fazer através da tua vida. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Olha para alguém e diga valoroso. Porém, tem algumas coisas para resolver. Tem algumas práticas que precisam sair da nossa vida. Alguns hábitos que impregnam em nós, pelo ambiente que vivemos. A gente não vive dentro do templo aqui, físico, o tempo todo, apesar de que nós somos o templo do Espírito. Nós frequentamos ambientes, esse ambiente às vezes carrega nosso coração, carrega a nossa mente. Dependendo dos grupos que você faz parte, você pode absorver muita coisa, ou eles absorvem de você ou você deles. A questão que eu queria fazer você pensar com Naamã, com este homem que ainda não teme a Deus como deveria, mas vai temer, é o princípio, é um homem que a lepra não impede ele de ter sucesso. Tem muita gente sendo consagrada, Deus está levantando o ministério, dando oportunidade, mas que tem coisas para resolver. Não vamos confundir sucesso, aprovação divina, com conquistas materiais, ou com cargos que Ele permite a gente alcançar, como se não tivesse nenhuma falha em nós. E você pode identificar, porque são falhas às vezes tão guardadas e escondidas, que às vezes aqui no culto não dá para perceber. Só quem mora muito perto de você sente o cheirinho dela, da lepra. Ela exala o cheiro, mas tem que estar muito pertinho. Aí é a esposa, aí é os filhos, aí é o pai, que vai saber de fato aonde você deveria estar mudando. Porque você já vive bem, mas pode viver melhor. Esse homem tinha todo o sucesso que ele poderia ter, mesmo sendo um enfermo. Mas ele queria certamente ser curado. E você deseja ser transformado? Amém. Deseja ser curado?
Deseja ter um temperamento controlado pelo Espírito? Deseja vencer este vício que ninguém sabe, mas está aí, que magoa tanto o teu coração, entristece tanto, principalmente quando você entra no templo. Puxa vida, Deus, Satanás quer fazer que você não é digno, quer colocar que você não é merecedor. Você é digno sim, você tem muitos valores para a glória de Deus, para a glória de Deus. Do último transformados para esse, Deus fez muita coisa em você, mas a partir desse, muitas outras coisas vão ser mudadas. E deixa eu dizer, coisas pequenas, mosquinhas, que coisas mais persistentes que mosca, é terrível, coisinhas pequenas. O que eu quero que você pense comigo é sobre isso. Este homem não permite que a enfermidade dele lhe leve ao sucesso. Poderia ser um revoltado da vida, um amargurado da vida, ter passado ileso, mas está aqui a história dele, não só aqui como no Novo Testamento, citado por Jesus. Jesus disse assim: em Israel havia muitos leprosos, mas muitos, mas o Senhor só curou o estrangeiro Naamã. Olha que coisa. Deus, o Senhor não ia fazer isso por qualquer um, gente. Me explica melhor, pastor. Então vou mandar um pouquinho para a gente não passar do horário. O texto vai dar uma ideia de que ele estava trabalhando. A ideia é essa, de que ele estava trabalhando, fazendo alguma coisa, não está claro. Mas enquanto ele está fora de casa, na casa dele há um diálogo. Há uma conversa entre aquela menina que estava lá a serviço da esposa, da senhora, e ela abre a boca e diz: se o meu senhor soubesse, lá em Samaria tem um profeta que o restauraria. Ele chega em casa, depois de um dia de trabalho, fala a verdade, um dia de trabalho estressante, você é enfermo. Quando você chega em casa, você quer o quê? Não, fala a verdade. Tem dia que a gente chega em casa e quer falar alguma coisa? Não, tem dia que eu não quero escutar nenhum som de bateria, eu não quero escutar som de nada, eu quero silêncio. Nada, não, nem cante perto de mim. Eu não aguento mais louvor. Tem culto que eu escuto 18, 20 hinos antes de pregar. Quando vai lançar eu já sei. Minha esposa pensa que é novidade, eu falei: já estou ouvindo isso aí, ó, tem tempo. Não dá. Ele chega em casa, quem quer conversar? Aquela que quase não fala, que é a mulher, a esposa. Quase não quer falar, mas a mulher, quando fala certo, ela muda a vida do homem. A minha esposa falou algumas vezes na nossa trajetória de 20 anos agora em maio. Ela falou algumas vezes nessa trajetória que mudou a minha história, mudou minha vida, me abençoou muito o conselho. Agora a questão, ele chega. Se alguns de nós que estamos aqui, ao chegar em casa, como seria? Cansado, leproso. Bem, uma palavrinha, meu amor é demais também, né? Ó, eu não quero conversar agora não. Dá para ser depois? Deixa eu tomar um banho primeiro. Eu nem cheguei, eu nem entrei ainda em casa, você já quer falar? Pelo amor de Deus. Se quando ele entra, a senhora o chama e diz: sabe a menina? Ao soberbo, arrogante, prepotente, chegou em casa. A esposa abre a boca e diz: sabe a menina? Aquela que você trouxe. Ela disse que em Samaria tem um homem que pode te curar. Sabe o que ele disse? Cala a boca, você não sabe o que fala. Eu já procurei cura em tudo quanto é lugar, já fiz campanha de 7, de 15, de 21. Você não me fala mais disso. Você fica quieta, tá? Fica quieta, senão eu vou grudar você aqui, eu vou passar lepra para você. Então, mantenha a distância de mim. Mantenha a distância. Foi isso? Não. Seria isso se alguns de nós passássemos por essa prova. Porque muitos de nós não somos curados por causa disso. Porque o soberbo, o arrogante, o prepotente, cantado pelos hinos, está chegando em casa, a mulher abre a boca, ele ouve e não retruca com ela. O próximo passo de Naamã já é diante do rei dele, comunicando o rei: cheguei em casa, minha esposa disse que lá em Samaria tem alguém que pode me restaurar. Sabe o que o rei faz? Uma carta para o rei de Israel. Olha a coisa onde já está trabalhando aqui, ó. Porque quando Deus quer, a coisa é aqui em cima. Quando Deus quer, o quê? É aqui, ó. A águia não briga com cobra no chão, leva para as alturas. Ei, está entendendo alguma coisa, não? É uma revelação assim.
Viu, Naamã? Não, servo de Deus. Naamã. Falta muito para a gente chegar em Naamã. Aí ele chega e ouve, vai falar com o rei faz uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel, quando recebe a carta, fica atormentado dizendo, a Síria quer guerra. Eles querem guerra. Eu sou alguém, Deus para curar alguém. Eliseu ficou sabendo, não me pergunte como, não dá para entender como. Mas quando Deus quer soprar teu nome, Deus quer te honrar, Deus quer te curar, Deus quer te libertar, não se preocupe com as coisas não, porque o Espírito Santo é especialista em levar o teu nome aonde ele precisar levar. Para te honrar na face da terra. Descansa a alma. O soberbo, o prepotente, o arrogante Naamã ouviu a senhora, foi falar com o rei. Enquanto o rei está tratando as coisas aqui em cima, ele está arrumando a carruagem, colocando milhares de reais em prata, ouro e roupa na carruagem. Escolheu 2 servos para ir com ele. Já está o soberbo, o arrogante, o prepotente viajando. Aí ele chega em Israel. O texto diz que ele chegou na porta de Eliseu. Aonde? Na porta. Como é que ele fez essa viagem? Cheio de expectativa. Porque a questão é ouvir e acreditar. É ouvir, crer e praticar. Ele podia ter ouvido a esposa e não ter feito nada, como muitos senhores não fazem. Ouve o conselho, mas não age. Não toma uma iniciativa. Você quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não vai mudar o resultado. Tem que mudar a maneira de ser, a maneira de agir. A maneira que você está fazendo está errada, então muda. Porque Deus quer colaborar com você. Deus quer honrar você. Diga, eu creio. Olha, se alguém diga aí, está entendendo, Naamã? Não, Naamã não. Para Naamã falta muito. Você não seria curado nunca. Sabe por quê? Você tem dificuldade de ouvir. E quando ouve, não dá crédito suficiente, não pratica. Eu digo você, eu estou falando para os irmãos lá da Semana da Palavra, onde eu sou pastor. Não é aqui não, é lá. O problema é esse. Alguns até ouvem, mas não praticam. Não colocam em prática no dia a dia. O pastor vem prega, o profeta profetiza, alguém canta, Deus fala. Mas quando sai daqui é a mesma prática. Não dá ouvido para ninguém, a esposa fala, você não sabe de nada. O marido fala, não, você só quer meu mal. O pai vai repreender, o pai não sabe de nada, já está caduco, já não ouve. Você precisa ter vozes na tua vida que você respeita. Se você não tiver vozes que você respeita, você vai perecer. Tem vozes que quando falam comigo eu baixo a cabeça, porque eu sinto que é Deus falando comigo. Às vezes dá mais ouvido para aquele amigo profano do trabalho, que só fala de adultério e manda pornografia no teu WhatsApp. Ele tem crédito, mas a esposa quando vai falar com você é mesmo que nada. Dá glória para disfarçar. O amigo da escola que não paga uma coxinha para você na cantina, que não faz nada por você, tem mais influência na tua mente do que o pai quando diz, do que a mãe quando fala. Sabe por que esse homem se tornou referencial para a minha vida? Porque sabia ouvir e tinha vozes importantes na vida dele. Não era qualquer uma falando com ele. Peraí, é minha esposa. Peraí, é meu pai. É meu pastor. É o meu líder. Peraí, essa voz é diferente. Eu tenho que parar e prestar atenção. Esse homem viaja. Vou maneirar um pouquinho. Ele viaja. Chega na porta de Eliseu. Que viagem cheia de expectativa. Vou ser curado, vou me livrar dessa letrinha. É como você deveria vir da sua casa, do seu trabalho para cá hoje. Vou me livrar dessa letra. Vou me livrar desse vício. Vou me livrar dessa tentação. Vou me livrar deste laço. Deus vai me guardar, Deus vai me proteger. É assim que a gente tem que vir, cheio de expectativa. Quando ele chega na porta de Eliseu, vai saber por quê? Eliseu diz assim, eu não vou poder receber ele. Foi na porta. Mas irmão, fala a verdade. Alguém chega para você e diz assim, ó, pode vir aqui para Bahia, para Pernambuco, para o Sul, para onde quer que seja. Pode vir que está tudo resolvido. Chegou aqui, eu já resolvo para você. Pode vir. Aí você viaja. Você chega na porta da pessoa, no interfone, na campainha, toca. Não. Alguém desce e diz, vai te atender não. Como é que você ficaria? Você não aguenta a fila do mercado, vem falar para mim. No trânsito,
geração que estava sem sorte. É brincadeira, não? Não, pastor, passa cada uma que vocês não têm ideia. Não, ele veio pedir oração, minha vida não anda. Falei, irmão, você está meio sem sorte. Ele olhou para mim, sorte, pastor. Falei, é. O que você estava fazendo ontem? Oh, Deus mostra para o senhor. Não, Deus mostrou, mas não é revelação não. Eu vi e a cores. Jesus, não é fácil. Ó, cuidado, 6 é difícil. Aí ele chega na porta de Eliseu, Eliseu fala assim, vai lá avisar que eu não posso atender. O texto vai dizer que ele nem fala de fúria, fala de indignação. É um tom abaixo. Nem é fúria, nem é ira. Indignação. Agora quem não ficaria? No tão pouco tu já ficou bravo. Não, fulano falou que levava o currículo, não levou. Já nem falou mais com ele, não é mais meu amigo. Você imagina uma viagem dessa cheia de expectativa para ser curado. E alguém desce e diz, não vai te atender, e tem mais, tem uma água ali, ó, minha curva ali, minha turva. Você mergulha lá 7 vezes para voltar. Aí porque ele diz, mas não são Arbano e Farfar, águas melhores. Porque ele pensou que o profeta ia pôr a mão na cabeça dele, ou na enfermidade, ele ia ser curado. Como nós pensamos, é normal pensar. A gente tenta deduzir como é que Deus vai fazer, mas nem sempre é do nosso jeito. E nem da maneira trivial. Agora, por causa disso, ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele é prepotente. Então vamos lá falar do soberbo, do prepotente, do arrogante. Quando ele está ali indignado, certamente com desejo de voltar para a Síria, certamente. Quem entra em cena? 2 servos, que foi com ele. Você falar com o chefe de um exército, num estado deste de indignação, você abrir a boca para falar com ele, você ficava era longe. Lá no teu trabalho, o chefe não está bom hoje, passa longe, eu não quero nem que ele me veja. Você imagina, não? Mas os 2 moços ousou, encontraram a abertura. Diga para alguém, trate todo mundo bem, porque você não sabe quem Deus vai usar para abençoar a sua vida. Às vezes o teu milagre está na mão e na boca daquela copeira, daquela que limpa o chão de onde você trabalha. Não custa nada, bom dia, boa tarde, Deus te abençoe, muito obrigado. E Deus pode usar esta pessoa para mudar a tua vida. Uma sociedade soberba, e alguns evangélicos também. Não é qualquer um que ora por mim, não é qualquer um que põe a mão na minha cabeça. É melhor não pôr, ele vai contaminar a mão. Em alguns altares não é qualquer um que prega mais não. Se falar um portuguesinho meio desqualificado, porque tadinho talvez não estudou, já não é mais homem de Deus. Vai nessa. Quando manifesta os demônios aí fora, quando as guerras espirituais são travadas, sabe onde eles vão buscar os vasos? Dentro das comunidades de São Paulo. A Mariazinha, o Joãozinho, cheio da presença de Deus. Que fala, sai, e o demônio sai. Não tem ouro, não tem prata, não tem nem casa para morar, mas tem Deus até nos ossos. Quando abre a boca, Deus abre o céu. Não subestime. Trate todo mundo bem, todos. Lavar os servos. Naamã, o homem indignado. Quem não estaria? Tua cabeleireira marca horário, atende outro, já fica bravo. O convênio às vezes não libera no período que você gostaria, projeto cheio de direito. Não. Imagina um homem doente, viajando, cheio de expectativa. Chega na porta de quem mandou vir. Ele diz, não posso atender? Está de brincadeira? Mas aí os servos, soberbo, arrogante, prepotente. Posso falar? A palavrinha. O profeta até te pediu uma coisa muito grande, não? Ele pediu para você mergulhar 7 vezes ali. A gente faz paredinha, você mergulha. Não, porque às vezes é nosso cargo, né? Mas não é o caso dele, não. Não tem nada a ver com o cargo. Não tem nada a ver. Ele ouve os 2 servos. Recebe o conselho e diz, cala a boca. Vocês não sabem de nada.
Vamos voltar para Síria, reunir o exército, invadir, acabar com tudo. Esse profeta vai ser o primeiro a morrer. E ele vai morrer. A esposa, quando chegar, mata ela também. E a menina, nem vou falar. Os servos falam. E depois que os servos terminam de, você já encontra na mão hoje. Vamos parar para pensar. Eu sou bem como arrogante ou prepotente. É na mão, não é que a gente canta, o movimento pregar. Tudo bem, tem problema. Diga comigo assim: a menina queria o bem de Naamã. A senhora queria o bem de Naamã. O rei dele queria o bem de Naamã. Eliseu queria o bem de Naamã. Os servos dele queriam o bem dele. Eliseu queria o bem dele. Tem muita gente querendo o bem da mesma pessoa. Porque quando você é uma pessoa diferente, especial, você aglutina ao seu redor pessoas que querem o seu bem. Pastor, o cão está furioso comigo. Tem as pessoas aí que estão me desejando mal. Mas quem é você? Você planta para colher o quê? Eu parei para pensar, eu falei: Jesus, é muita gente, inclusive o Senhor, querendo o bem dele. É muita gente querendo o bem de alguém arrogante, soberbo, prepotente. Na minha concepção, ele faz uma pergunta para orar por você. Dessa história, quem é o soberbo? Terminando essa história nesse prisma, nessa perspectiva que preguei para vocês. A pergunta é, analisando esse texto, ouvindo o que ouvimos, quem é o soberbo da história? É Naamã? Ou somos nós? Uma pergunta do Espírito. Quem é o soberbo? Eu, na condição desse homem, eu agiria como ele agiu. Posso falar bem baixinho para ninguém ouvir? Não grava agora não. É baixinho. Tem muita gente de fora do mundo. E só está faltando isso aqui. Entregar a vida. Mas dá de 10 a 0, irmãos. No comportamento, na forma de ser, de respeitar a esposa, as pessoas que trabalham para ele. Gente muito nobre, que Deus já está tratando o coração. Daqui a pouco eles vão entrar aqui para aceitar o Jesus. Às vezes é vergonhoso para nós. Temos o Espírito Santo, palavra quase toda semana, conselhos de Deus, voz de Deus, e nós é que agimos muitas das vezes com arrogância, soberba, prepotência. O Evangelho às vezes tem um pouco disso, se sente superior a todo mundo. E não é assim que Deus nos quer. Você entendeu a palavra? Amém. Olhe para alguém e diga: você tem valor. Porém, deixa Deus te tratar. Se humilhe. Desça na presença dele, no sentido de entender. Um homem que ouve, atende, acredita e age. Ele podia ficar dentro de casa, não estava de nada, como muitos de vocês, por não ouvir conselhos, fizeram um negócio errado, perderam dinheiro, por não perguntar, não quer saber de ninguém. Eu entendo, eu fiz MBA, não sei aonde, você pode ter feito o que você quiser, rapaz. Meu Deus é que conhece o teu futuro. Se tu perguntar para ele, ele te livra dos enroscos, ele te livra do prejuízo. Mas não pergunta, é porque eu entendo, pastor. Eu falo vários idiomas, eu quero ver tu falar do céu, interpretar ele ainda. Dá licença, irmão. Nós somos crente, lavado e remido no sangue de Cristo. Eu tenho Deus para me orientar na vida, só que eu preciso querer ouvir. E ouvir também o não dele. A moça está querendo namorar com o moço. Pergunta para Deus. Às vezes não pergunta, sabe por quê? Porque ele quer ouvir, porque até já sabe o que Deus quer dizer. Não, mas eu quero, tão bonitinho, arrepiadinho, tão bonitinho. É lindinho. E quando começou a fazer academia, já colocou a camisetinha bem fininha, tá lindo. Pergunta para Deus, Deus quer te livrar. Alguém me procurou e disse: pastor, o senhor quer assumir uma obra no tal estado do país? Tem uma terra que eu quero passar para a igreja, já tem um povo lá, o senhor assume? Eu falei para ele assim: eu vou orar. Ele tomou até um susto, porque não tem mais costume de se perguntar, vou orar. Eu aprendi a servir um Deus que fala. Não é um monólogo, é um diálogo que eu tenho com ele. Eu falo e ele fala comigo. É 20 anos ouvindo a voz do meu Criador. Tomei decisões que ninguém entendia, mas eu
estava falando comigo. Eu falei, vou orar. E comecei a orar, Deus, tu tem aquela obra? Tu tem aquela obra para nós? É para subir a obra, tem um povo lá, que nós fomos para um culto à tarde. Estou lá, Deus, toma a irmã. Pastor, não sei o que é não. Eu não estou entendendo, mas Deus falou que o senhor vai entender. Eu falei, então entrega. Deus está dizendo que não tem aquele estado para o Senhor, que não tem aquele povo para o Senhor, que não tem aquela terra para o Senhor, que não tem aliança nenhuma com aquele povo. Acabou. Meu irmão, não é para nós não. Agradeço a preferência, mas não é para nós. Não é para nós. Mas é uma terra, pastor, já está lá, vai ser doada, não é para nós. Entenda isso. Você tem caminhado, você tem muitos valores, coisas bonitas. Mas tem coisinhas, como Naamã tinha essa lepra para resolver, você também tem. Peça para Deus mudar isso, para Deus te ajudar, para Deus te fortalecer, para Deus te dar graça, para Deus te fazer se livrar disso, que se você contasse para alguém, às vezes você ficaria até com vergonha. Se fosse exposto, você ficaria muito triste. Poxa, mas eu já sou pastor, já sou profeta. Poxa, eu já não sou. Olha, Deus me levantou, eu não posso viver assim. Eu não posso estar preso nessas coisas. Sabe o que ele vai fazer? Vai libertar. Mas aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Ele ouviu a mulher quando chegou em casa. Ouviu o rei mandando ele ir. Ouviu os servos. E quando ele levantou das águas, ele estava o quê? O problema seu, às vezes, é não ouvir ninguém. Ou até ouvir só por respeito, mas não tomar decisão nenhuma. Eu já sei o que eu vou fazer. Inclusive, vou dar um puxão de orelha. Lá onde eu congrego, aqui não. Vocês não vêm pedir opinião para nós e conselho, vocês vêm comunicar decisões, não é problema seu. Quando você arrebentar e quebrar a cara, é problema seu. Você não veio pedir conselho, você veio comunicar. Pastor, a data que eu vou casar é tal. Você nem veio perguntar nada. Você veio comunicar as coisas. Então é diferente, tá? Quando me pede conselho, eu assumo responsabilidade junto. Quando só me comunica, é com você. É isso, pastor? O quê? Eu vou perder meu sono? Porque você não quer conselho? Porque você já é senhor de si, sabe tudo, conhece tudo? Então tudo bem. Mas depois que der problema, aí quer resolver comigo na sala pastoral em 30 minutos um problema de 10 anos. Não dá não. Deus tenha misericórdia de nós esta noite. Quem é o orgulhoso dessa história? Quem tem sido orgulhoso? Quem tem sido soberbo? Quem precisa descer de verdade? Fala a verdade. Que Deus levante vozes que você respeite. E se tu continuares respeitando as vozes que Deus põe no teu caminho, no final é triste. Eu conheço gente que no final está muito triste, porque as vozes importantes da vida nunca foram respeitadas. Voz de pai, voz de mãe, voz de um pastor, a voz de um professor numa sala de aula. Hoje, quando o professor reclama do aluno, a mãe vai lá reclamar do professor, não é colocar o aluno no lugar dele. E sabe a peça que tem em casa, achando que é santo. Na tua presença, vai na escola, põe a câmera lá, para ver o negócio pegando. Irmão, muita inversão de valores. Na sociedade antiga, 3 pilares de sustentação inegociável: pai e mãe, pai e mãe, professor, padre ou pastor, eram autoridades inquestionáveis. Podia até ter seus excessos, mas não quer a razão deles. Hoje, é como nós estamos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, tá bom assim? Vamos parar aqui, senão vamos ficar nervosos, vamos ficar de pé. Diga, tenho sucesso. Estou caminhando. Deus tem me honrado. Mas tenho leprinha para resolver. Então, nesses 7 dias aí, resolve. E Ele está aqui com as suas águas para te ajudar a resolver tudo isso. Amém, gente? Amém. Pensei que o fogo ia cair hoje, não teve jeito não. Chamada difícil. Né? Vamos orar? Amém. Segura a mão da Naamã. Naamã não, esse bom aí para Naamã falta muito. Ah, você já quer ser Naamã assim, do dia para a noite? A Bíblia diz que ele voltou curado. E quando ele chegou no seu país, levantou um altar ao Senhor, reconhecendo Deus como Deus Todo-Poderoso. Eu não consigo enxergar nesse homem soberbo, orgulho, presunção, prepotência. Me perdoe se você vê de outra forma, mas eu não consegui. Na verdade, eu me senti leproso ao Deus falar comigo desta forma e fazer entender desse jeito. Rogério, vamos analisar o outro lado da história. E ele começou a falar comigo. Eu falei, Jesus, eu que preciso. Esse homem, a mulher falar e me ouvir, que coisa linda. 2 servos,
dentro de um contexto de indignação, mas ainda tem a capacidade de ouvir. Não só ouvir, como atender. Tá bom, então eu vou mergulhar. Sem retrucar, sabe? Sem... mas você não sabe o que fala? Sem responder. Obedecer sem responder. Quando você pede 3, 4 vezes para o filho a mesma coisa, é difícil. Pai, mas por quê? Você não responde. Obedeça. Obedeça. O que a palavra pede, cave até encontrar a rocha. Levante a mão desse Naamã. Desse irmão. Senhor Deus, em nome de Jesus. Nunca pensei que ia pedir isso, mas nos faça como Naamã. Um homem que nem te conhecia profundamente, nós te conhecemos. Que nos dá uma lição nesta noite, Deus, de alguém que quer ser curado. Existem os passos para ser curado. E eu creio que o principal passo para Naamã ser curado foi ouvir e praticar. É um passo para a cura. Ouvir e praticar. E ouvir, esse povo tem ouvido, Deus, pregações maravilhosas, profecias do céu. Ajuda eles a praticarem, Deus. Ajuda eles a serem mais amáveis, mais cordiais, mais educados, mais agradáveis, mais prestativos, mais inclinados, Deus. Mais inclinados. Naamã se relacionava com o rei, com os servos, da mesma forma. Era honrado pelo rei e honrado pelos servos, da mesma maneira. Muitos queriam o bem de Naamã. Eu fico pensando, Deus, quantos que me cercam que querem meu bem? Pelo que eu sou, pelos meus valores. Quantas pessoas olham para mim e se comovem, e que oram por mim dizendo, abençoa o pastor, ajuda ele, cura ele, dá vitória para ela. Oh Deus, aglutine pessoas em nosso redor, que nos queira bem, mas também transforme nossa personalidade, para trazer essas pessoas até nós, porque às vezes afastamos pessoas boas do nosso caminho, pela nossa forma intransigente de ser. Põe tuas mãos sobre nós, Senhor. Nos faz honrar o rei e honrar o servo, com o mesmo temor, com o mesmo amor, emprestar o ouvido para o rei, para a esposa, para os servos, para a escrava, da mesma forma, entender a Deus falando, que é o meu bem. Eu vou lá, meu bem, eu vou para Israel, eu vou para Samaria, o rei já autorizou, eu vou. Senhor, melhor do que apontar minha lepra, é apontar o caminho da cura para minha lepra. Melhor do que apontar os defeitos, é mostrar o caminho para resolver os defeitos. Senhor, levanta uma geração que não fique apontando defeitos e lepra, mas que aponte o caminho para que sejamos curados de toda a lepra. E o caminho é esse, aqui dentro, é a nossa Samaria esta noite. É aqui que tu nos liberta, é aqui que tu nos sara, é aqui que tu nos purifica, é aqui que tu nos limpa, é aqui que tu nos encoraja. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estes dias que serão de glória aqui dentro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Senhor, nós somos gratos, Pai, pela Tua Palavra. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor mencionou nessa noite. É só o começo daquilo que o Senhor já está fazendo.